Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta semana deu para chorar bastante, meditando nesse texto. E eu vou começar tomando água. O texto para a nossa meditação, como está aí no nosso boletim, o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 13 até o 18. E a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus nos diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia em que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, porque poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Senhor, a Tua palavra é para nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Senhor, como temos lido no Salmo de número 119, ó Deus, que maravilha é a Tua palavra. E fala do Senhor, do Deus grandioso, do Deus misericordioso, do Deus todo-poderoso, que se assenta num alto sublime trono, que está regendo todo esse universo. E também, ó Deus, cada vida. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. O Teu Santo Espírito, ó Deus, nos moveu nesta manhã, quando as Tuas misericórdias foram renovadas, acordamos e nos alegramos porque não fomos consumidos e as Tuas misericórdias foram renovadas. E estamos aqui, ó Deus, agora na dependência, ó Deus, total do Senhor, para que a Tua palavra, ó Senhor Deus, seja transmitida no poder do Teu Santo Espírito, usando este servo Teu, que é falho, humano, limitado, mas que é o Senhor que capacita. Por isso, ó Deus, esta obra do Senhor nas nossas vidas, nesta manhã, com a Tua palavra, seja para a honra, glória do Teu nome e santificação da Tua igreja. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, este livro, como nós temos
mencionado em cada mensagem. Esta aqui é a 7ª mensagem, ou o 7º diálogo do profeta Malaquias, registrado aí no seu livro. E o tema principal de Malaquias é o amor pactual de Yahvé para com o seu povo. O tema principal. Podemos dizer aqui que esse amor pactual, ou amor ao pacto, a aliança de Deus, é o amor revelado de Deus. Deus é amor, a própria essência de Deus revelada aqui, como nós podemos ver em todo esse livro. J.G. Baldwin registra: no ensino de Malaquias é fundamental o conceito de aliança. E foi o que foi mencionado aqui, Gênesis 17, aliança, o pacto que Deus fez com Abraão, que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, disse assim: olha, se nós nascemos de novo, se somos agora novas criaturas, então nós somos filhos de Deus e também herdeiros da promessa. Fazemos parte, nós somos herança da promessa. E os nossos filhos também são herdeiros desta promessa, dessas bênçãos que nós vemos aí. Dentro desse pacto estão as bênçãos e também maldição. Foi o que foi mencionado agora. Se você negar a Jesus Cristo como o Senhor Salvador, a maldição é essa: eu também o negarei. Então, o pacto, a promessa, é transmitida aos nossos filhos, os nossos filhos. Agora, a maldição é delas não aceitarem, os filhos da promessa. Nós batizamos, lá a circuncisão era feita ao 8º dia. Jesus passou por isso, ele tinha que cumprir a lei. Então toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo Jesus. Agora nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. A lei, sim, ela ainda tem o seu mandamento aí, para aqueles que querem continuar no erro, no pecado. A lei é dada para isso, para você ver que você é um pecador e que a única solução que você tem para isso daí é o quê? Arrependimento, pedir perdão e ser realmente voltada à comunhão com Deus Pai, através disso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Diz João, lá na 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Então, meus irmãos, nesse tema inicial, já fica claro que Deus ama Israel. Deus ama o povo dele, aqueles que são da fé, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque a aliança de Deus estava lá desde com Adão. Falou: olha, eu vou mandar o meu filho, da semente da mulher virá aqui, aquele que pisará a cabeça da serpente, esmagará a cabeça da serpente, embora ela tenha ferido o calcanhar. Quer dizer, ele ser levado, ser traído e levado à cruz do Calvário. Mas ele veio para isso, ele tomou a forma para isso. Tomou a forma humana. Ele se encarnou, deixando a sua glória para morrer. Senão, se ele assim não o fizesse, não poderia morrer.
como ele apareceu lá no Velho Testamento, né? Vemos quantas teofanias aí, né? Deus se apresentando aos seus servos ali no Velho Testamento. Então, todos esses que aceitam a Jesus Cristo e Senhor, como Senhor e Salvador, são aqueles que estavam lá no plano de Deus, né? E Malaquias começa então a sua mensagem dizendo, né, que Deus ama o povo. Aquele povo, eles tinham voltado do cativeiro, na época ali de Neemias, de Esdras, Neemias, e então o povo já estava acostumado, estava acostumado às coisas do mundo, deixando a prática aí de levar ao templo, quando pecava, a sua oferta, e principalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que era representado ali, na pessoa de Cristo Jesus, teria que ser sacrificado. Então, o povo já não estava fazendo isso, nem estava preocupado com os animais que teriam que ser perfeitos, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, não podia ser aleijado, e eles estavam fazendo isso. E até os sacerdotes também, quando estavam fazendo todo aquele ritual que tinha todo dia que fazer, eles também já estavam enfatuados daquilo. Então Deus levanta Malaquias para trazer essas mensagens. Ele começa dizendo do amor de Deus. O nosso irmão reverendo Ricardo está dando lição sobre o tabernáculo, né? Nós vamos entrar um pouquinho aqui no estudo dele. Nós vamos falar do castiçal, que nós vamos fazer menção aqui, que essa menção também está lá no livro do Apocalipse. Então, o Senhor que fez a aliança, e de quem ela depende, a aliança depende totalmente do Senhor. E vemos que na mensagem de Malaquias, o Senhor é o personagem aqui central do orador de Malaquias nas suas mensagens. E é impressionante, meus irmãos, que nós temos 55 versículos aqui no livro de Malaquias. Desses 55 versículos, 47 versículos registram na primeira pessoa a palavra do Senhor. O Senhor Yahvé, o Senhor Deus, né? Então, a primeira pessoa, né, a palavra do Senhor para Israel. E as exceções são 8 versículos, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículos 11, 12, 13, 14 e 15 e 17. Capítulo 3, versículo 16. Esses versículos 8 não menciona a palavra do Senhor aí, o nome dele na primeira pessoa. Então, esse uso da primeira pessoa promove um encontro vívido entre Deus e o povo, que nenhum outro livro profético consegue igualar, segundo os exegetas, né? Que tanto o nome de Deus, e é impressionante que no livro de Esther não aparece o nome de Deus, mas fala da ação de Deus aqui. Até nós vamos ler 2 versículos do livro de Esther. E então, este encontro vívido entre Deus e o povo está aqui mencionado logo no começo, na mensagem de Malaquias, dizendo: olha,
Deus ama. A prova do amor de Deus é que Deus escolheu vocês, elegeu e os chamou. E, meus irmãos, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, João também fala desse encontro do Senhor com o seu povo, e principalmente do encontro do Senhor quando nós nos reunimos, como agora estamos reunidos, do Senhor aqui, em comunhão com Ele. Então, João, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a fiel testemunha. Essa é a palavra-chave do versículo 5 aqui, falando de Jesus. E aquele que nos ama, no início aqui do livro do Apocalipse, parece que está pegando aquela mensagem ali de Malaquias e o próprio Senhor Jesus Cristo colocando aqui também nos lábios e na mão do escritor João. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E então, aqui no versículo de número 12, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E lá no versículo 20, o Senhor dá a interpretação desta visão que João teve ali, que registrou aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o candeeiro cada candeeiro é representado ali como uma igreja. E o candeeiro, que estava lá no tabernáculo, depois no templo, então, todo dia, o sacerdote tinha que ter um trabalho, um exercício matinal. Aquelas 7 lâmpadas do candeeiro, ele tinha que trabalhar ali, para que, como diz a palavra de Deus, a luz estivesse sempre acesa diante ali do incensário, que também o mesmo fogo que era colocado para acender as lâmpadas, era também para colocar ali no incensário, que aquele incensário também representa a pessoa de Jesus Cristo diante do trono da graça de Deus, intercedendo por nós. Depois, o nosso irmão Ricardo vai dar mais os detalhes disso daí. Então, nós estamos aqui no sétimo diálogo, né? Esse de 13 a 18. Eu quero dizer aos irmãos que, pelo tempo, eu vou ter que resumir aqui, para não cansar os irmãos. A Lenice já me chamou a atenção, ela sempre controla, né? Agora eu estou com o óculos aqui, mas está dando para ver lá. Nós temos alguns minutinhos. Então, esse 7º diálogo fala da diferença entre o justo e o perverso. É o finalzinho do versículo de número 18, que é interessante, que na interpretação que nós temos desse texto, os versículos
16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No começo aqui desse diálogo, desse 7º diálogo, Malaquias, usando aí aquilo que Deus havia colocado nos seus lábios para ele falar, ele estava falando ainda que Deus estava reclamando do povo das palavras duras que estavam falando. Aliás, alguns, nem todos, né, pelo que nós estudamos aqui. Né? E eles ainda diziam assim: o que nós temos falado contra ti? E eles então tinham um argumento ali no versículo 14: vós dizei, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem iniquidade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, palavras duras. Deus, através do profeta, tinha falado tantas coisas. Olha, se vocês se voltarem para o Senhor, se arrependerem dos seus pecados, servir ao Senhor com alegria, amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, vocês serão abençoados. Eu abençoarei. O 6º diálogo aqui estava falando, por exemplo, dos dízimos e das ofertas que eles estavam roubando ao Senhor. Então eles falavam: olha, parem de roubar e provem-se a si mesmo, sejam fiéis e vocês vão ver quanto Deus vai abençoar vocês. Façam essa prova a vocês mesmos, não a Deus, porque Ele é fiel. Ele diz que vai abençoar, abrir as janelas dos céus. Então, eles estavam contestando essa mensagem aí de Malaquias. Mas espera aí, esses ímpios, esses iníquos, estão vivendo uma vida aí desassociada dos teus mandamentos, dos teus preceitos, estão prosperando. A conclusão, o versículo 18, aí você vai ver o que Malaquias diz. Você vai ver pelo testemunho deles, né? A diferença entre o justo e o perverso. Como o justo age e como o perverso age. Como é a vida do perverso? Esse perverso aqui é aquele que não nasceu de novo. Aquele que não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O justo é aquele que confiou em Cristo Jesus, salvo pela graça, justificado pela fé. Então agora ele tem uma nova vida, uma nova maneira de viver, porque agora ele tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus age na vida dele, faz com que a palavra do Senhor, que ele vai meditando dia a dia, seja aí algo que podemos dizer assim, o combustível para manter a luz acesa. O Senhor Jesus Cristo disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, isso é o que estava acontecendo aqui dos versículos 13 até
ao versículo 15. O versículo 16 diz: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor atentava e ouvia. Então tinha um grupo que ainda temia ao Senhor. Eles atentavam à palavra que estava sendo pregada e ouviam. Então, é registrado aqui, né? E havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Essa palavra, havia um memorial. Meus irmãos, quanta coisa nós temos aí só dessa palavra, um memorial. Desde o começo da palavra de Deus até o final, esse registro que João fez aqui do candelabro, do castiçal ou da menorá, são 3 nomes que é usado aí na palavra de Deus sobre o candeeiro, né? Aí, esse candeeiro que estava ali no tabernáculo, e então tinha uma haste central e 3 hastes de cada lado, e em cada haste havia uma lâmpada. Havia uma lâmpada. E tudo aquilo ali era uma peça de ouro maciço, ouro purificado, ouro puro. Ouro puro. E estava ali no Santo dos Santos. Não, no lugar santo. E nós podemos dizer que aqui a igreja também é um lugar santo, um lugar separado para a luz de Cristo brilhar aqui. Então, quando principalmente a palavra de Deus é pregada. E então, aquela peça ali. Então, a haste central é representada a pessoa de Cristo Jesus. E essas 3 hastes de cada lado, somos nós que estamos ligados em Cristo Jesus. Nós, então, formamos a igreja de Cristo Jesus. Ele é o cabeça, ele é a pessoa central da igreja. Ele é o nosso Senhor, Salvador, é o grande pastor. E essas lâmpadas, essas 6 de cada lado, e tinha também a central brilhando, que é a pessoa de Cristo, tinha um trabalho a fazer, levar luz ali, a luz de Cristo, junto com a luz de Cristo, iluminar o lugar santo. E todo dia o sacerdote ia com um apagador de ouro, apagava lâmpada por lâmpada, e tinha um pavio, um morrão ali. Então, o sacerdote pegava uma caixa, uma espécie de bandeja de ouro, e com uma espécie de um alicate, ele ia ali naquele morrão que tinha produzido durante a noite em que a lâmpada ficou acesa. Ele pegava com aquele alicate de ouro e colocava naquela bandeja de ouro. E depois ele puxava novamente o pavio, o morro, a tocha que fumega, né? Também tem esse nome lá, para fumegar, e colocava óleo naquela lâmpada. Meus irmãos, por que ele tinha que fazer isso? Por que ele não poderia chegar com o dedo ali e pegar? Alguns dizem que aquele morrão, aquilo lá é pecado, né? Aquela crosta ali. Não. Aqui, no candelabro, nesse exercício, não representa o pecado. Esse morrão representa o quê? A obra que foi feita durante a noite.
aquele pavio foi o condutor do azeite, para que o azeite, então, ali sendo o fogo, a luz, ali, ela era, então, alimentada pelo azeite. E a luz, então, ficava acesa. E o trabalho dessa lâmpada ficar acesa a noite inteira, então, produzia aquele morrão. E aquele morrão, então, era espevitado. Então, ele era tirado e colocado na caixa. Porque aquele morrão significa as obras dos crentes. As obras dos crentes. Dr. Kenshin, um pastor batista, ele escreveu um livro chamado Caixas, Odres e Livros. E faz uma menção desse memorial aqui. Então, desses, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então, meus irmãos, tenho um outro texto aqui da palavra de Deus, lá em Levítico 24:2 diz: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O Salmo 56, versículo 8 diz: recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. E Malaquias, aqui 16, fala que havia um memorial escrito diante dele. Então, disso daí, nós concluímos que toda a nossa obra, todo o nosso trabalho feito no Senhor é registrado. O reverendo Giovan pregou sobre os últimos 2 versículos lá de Eclesiastes. Todos os nossos atos, eles estão escritos, tanto os bons como os maus. E um dia o livro vai ser aberto lá, no dia do juízo final. E esse memorial vai ser, então, registrado. Nós vamos, então, ver todo esse registro. E isso aí é um exemplo, eu mencionei o livro de Esther, capítulo 2, versículo 23. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. O capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, e os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então, há esse registro lá em Esther 2, 23, e o capítulo 6, 1 e 2. Foi registrado no livro das crônicas dos reis, que o Mordecai denunciou aqueles 2. E então, aquele ato foi registrado. Um ato, podemos dizer assim, de justiça, né? E, como eu li aqui também o Salmo Odre, e o Salmo 119, 83 também fala, que nós lemos hoje, do odre como fumaça. Quer dizer, as nossas lágrimas, o Salmo diz, quando nós estamos chorando, como disse o Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, meus irmãos, pelas provações, a gente chora pelo nosso próprio pecado, e também sobre o pecado do mundo que nós estamos vendo, na situação que está,
quando nós choramos, clamando pelas misericórdias do Senhor, esse choro é guardado nos odres do Senhor. Essa é uma linguagem figurada aí. E tanto o morrãozinho, que é espevitado, e todo dia colocado o óleo, que representa o Espírito Santo, então todo dia nós precisamos também da palavra de Deus. Só que nós não devemos viver à luz das obras já passadas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque se você ficar se vangloriando sobre elas, elas vão continuar ainda lá no pavio e não vai passar o óleo ali. Aí sim que a gente pode dizer que esse sim é o pecado de se vangloriar. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Ah, sim, você fez. Deixa com Deus que Ele registrou. Agora você está desafiado. Hoje as misericórdias foram renovadas para que, e eu creio que é esse óleo do Espírito Santo de Deus aí para fazer com que a luz de Cristo brilhe e brilhe cada vez mais em nossas vidas. Eu quero concluir com um testemunho. Não sei quantos aqui conheceram um trabalho maravilhoso que Dr. James Kennedy, pastor presbiteriano, lá da igreja presbiteriana de Coral Ridge, lá nos Estados Unidos. E então ele conta no final do seu testemunho, testemunho de um missionário, um pastor, que fazia principalmente o trabalho de projetar filmes evangélicos. Ele fazia isso em prisões, ele fazia isso em hospitais, e tem uma experiência que ficou marcada na vida dele. Ele então fazia o trabalho também de pregar a palavra de Deus, principalmente em leprosários. Isso parece que já terminou. Eu sei que aqui em Contagem, quando eu cheguei aqui em 96, ainda havia uma menção, parece que em Contagem tinha um local onde recolhiam as pessoas para o tratamento da lepra. Então elas precisavam ficar isoladas. E esse missionário chamado Bob Pierce, ele tinha esse trabalho de ir, principalmente nesses leprosários. E num deles, que ele fazia constantemente esse trabalho, ele começava a ir pregando nos alojamentos desses leprosários, dos grupos, né, de pessoas e tal, e depois terminava lá no último alojamento. E ele conta que nesse trabalho que ele fazia, todas as vezes ele repetia esse mesmo trabalho, ia pregando o Evangelho. E conta que lá no último, havia um homem que estava no seu estágio final. Mas esse homem que estava ali, desde quando ele foi recebido naquele leprosário, ele foi ouvindo a palavra de Deus, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, mesmo assim, aquela lepra foi progredindo, e os resultados vão perdendo os dedos, perdendo as orelhas, perdendo o nariz, vai ficando numa situação difícil, perde também a sua visão, perde também a língua. E Bob Pierce diz que quando ele chegava ali, aquele homem que já não enxergava, aquele homem que não mais ouvia, aquele homem que já não tinha os seus dedos, ele tinha ainda um sentimento, ele tinha ainda a percepção da presença de alguém naquele ambiente.
E quando Bob Pierce chegava ali, aquele homem sem os seus dedos percebia que aquele pregador da palavra de Deus, que sempre levou consolo e conforto ao seu coração, aquele homem tentava com todos os esforços levantar a sua mão e apontava para o alto, para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Meus irmãos, testemunhar de Cristo Jesus, pregar o Evangelho, muitas vezes nós temos perseguições. A oitava bem-aventurança, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa do nome de Cristo Jesus. Exultai e jubilai por isso, porque é a luz de Cristo que está dando seus fachos de luz, e principalmente os inimigos de Cristo é que fazem isso, perseguem, assim como perseguiram a Jesus. A luz de Cristo, ela vai brilhar, porque o Espírito Santo de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mesmo nesses momentos mais difíceis da nossa vida, a luz de Cristo continua brilhando através do nosso testemunho, através das nossas boas obras. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Quero convidar o reverendo Vitor, que nos leve a Deus nessa oração e também invoque a bênção do Senhor sobre as nossas vidas.